pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, porque neste vídeo a gente vai fazer uma continuação daquele vídeo anterior em que havia uma reflexão sobre as diferenças entre Vitor Pereira e Jorge Jesus no Flamengo. E muita gente até nos comentários desse vídeo falou assim, tá vendo? É o novo Paulo Souza, tal. Nada a ver, nada a ver. O Vitor Falso 9, que fez a melhor análise que eu vi no YouTube até agora sobre Vitor Pereira, vai contribuir com a gente. Aliás, o vídeo que ele fez, quase um documentário, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então assista para você ficar mais inteirado em relação a isso, e ele vai chegar daqui a pouco falando sobre a grande diferença, né? Sobre essa questão da versatilidade. Não é um técnico dogmático, o Vitor Pereira, versátil. Ele vai explicar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode e deve baixar de graça no primeiro link da descrição deste vídeo, que tem os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Tudo sobre Copa do Mundo. Faz o seguinte, você vai baixar o OneFootball no link, no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, depois vai entrar na aba Copa do Mundo e pronto, acabou. Tá tudo o que você precisa saber sobre Copa do Mundo lá. Dos melhores momentos, as estatísticas, reportagens e desempenho dos jogadores na competição. Tá bom? Vai lá, Vitão, manda brasa. Sempre uma honra falar para vocês aqui do canal do Bernardo Ramos. Esse, para mim, é um dos melhores canais, é um dos canais que eu mais assisto no YouTube. Se tu não é inscrito, se inscreve aí no canal do cara, urgente, que ele é brabo e traz muita gente boa. Uma das pessoas que ele traz sou eu, e eu fico muito honrado por isso. E o que eu queria falar de Vitor Pereira? Assim, principal virtude? Versatilidade. Ele é um treinador muito versátil e eu vou provar para vocês o porquê. Ele é um cara que se adapta aos elencos que tem. Tá? Diferente, por exemplo, da última experiência com o estrangeiro que o Flamengo teve, com o Paulo Souza, o Vitor Pereira é um cara que não tem uma forma específica de jogar e tenta adaptar o elenco a essa forma. Muito pelo contrário. Ele pega o que tem e tenta adaptar o que ele pensa de futebol ao elenco que tem. Então o Porto, que foi o primeiro trabalho dele em alto nível, né, que foi um trabalho que ele herdou do André Vilas-Boas, onde ele foi bicampeão português, bicampeão da Supertaça, né, de Portugal, ele tinha o quê? Ele tinha um jogo com um volante que trabalhava muito bem a bola, o Fernando, e dois médios, né, o Lúcio Gonzalez e o Moutinho. Tinha dois meias mais avançados atrás do Jackson Martins, que era o centroavante de imposição. Os dois meias não eram pontas, né? E ele tinha muito jogo de posição, muita troca de posição, apesar de ter também bola longa, mas era um time que gostava de reter a bola, era um time que pressionava o adversário. Por exemplo, no jogo contra o Jorge Jesus, né, no jogo que deixou o Jorge Jesus de joelho, o Benfica ficou com 38% de posse de bola. Quem é rubro-negro e viu times do Jorge Jesus jogar, acha difícil, né? Um time do Jorge Jesus jogando contra um time de mesmo nível, só com 38% de posse de bola. Pois é, o Benfica, o Porto do Vitor Pereira fazia isso com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi campeão em todos os anos que o Vitor Pereira não esteve naquela sua passagem. Nos anos que o Vitor Pereira esteve, ele foi campeão. E aí, o que tem de diferença? Ao longo do tempo, eu fiz uma linha do tempo para vocês, no Olympiacos, por exemplo. No Olympiacos, ele tinha um futebol bem mais rústico, nada assim de jogo de posição, um jogo muito direto, totalmente pautado nesse cara aqui, né, no Alejandro Domingues, que já era veterano, o argentino já parou de jogar bola, tem 41 anos hoje, e era um 4-2-3-1, então ele já tinha dois volantes alinhados aqui, não abria mão de dois volantes alinhados. E foi campeão grego, campeão da Copa da Grécia, também com sucesso num time que usava muito bola longa, né? No Xangai SIPG, ele fez uma estratégia diferente do Porto, diferente do Olympiacos. Ele voltou a ter dois médios e um volante, mas com dois pontas extremamente rápidos. A dupla aqui, o Wu e Lu, eram chineses, ainda são, né? Chineses muito rápidos que ele utilizava muito. Ele utilizava um meio de campo bem pesado, um centroavante pesado, com Oscar Hulk e Elkson aí fazendo praticamente, capitalizando todas as jogadas, mas ele tinha muita transição e esses caras ajudavam muito ele na recomposição e também na transição ofensiva. Então era um time que jogava muito no contra-ataque com esses dois caras, que eram muito rápidos,
né? E a marcação alta do Vitor Pereira nesse time, no Xangai SPG, em alguns jogos foi o press, né? Marcação individualizada alta, que é o que ele não faz. Ele é um cara que só faz marcação por zona. Por quê? Porque esses caras se garantiam fazer a ida e a volta. Ou seja, era uma adaptação ao elenco que ele tinha, a realidade que ele tinha. No Fenerbahçe, ele tinha o Ozil, que é um meia cerebral, e tinha 2 atacantes, o Diego Rossi e o Berisha. E aí o que ele fez? Ele não abriu mão, né, de um meia atrás de 2 atacantes, que é um cenário até parecido com o que ele pode encontrar no Flamengo. E aí, para suportar isso aí, ele fez um esquema com 3 zagueiros e 2 alas, e 2 volantes alinhados. Então, veja como ele é um cara que jogou com um volante e 4 jogadores de meio de campo, todos por dentro no Porto. Depois, 2 volantes, 2 pontas no 4-2-3-1 no Olympiacos. Depois, um volante, 2 médios e 2 pontas no Xangai. Agora com 3 zagueiros no Fenerbahçe, um meia de ligação atrás de 2 atacantes. E no Corinthians ele fez um pouco de tudo, né? Ele fazia esse triângulo de meio de campo, onde o Renato Augusto era quem determinava o lado que o time ia, ele se aproximava, fazia o pêndulo, entrava como atacante, e jogou no 4-2-3-1 ou 4-3-3, como queira, né, dependendo da sua visão, quase o ano todo, mas na sua estreia e também na final da Copa do Brasil, por exemplo, ele jogou com 3 zagueiros, né? Então, utilizando também uma das coisas que ele tinha de forte, que era uma dupla de ataque. Então é um time que... E detalhe, ele chegou no Corinthians dizendo que o time era velho demais para implantar o que ele queria de futebol. E isso não fez com que ele não implantasse, né? Ele implantou de qualquer modo. Então, é um cara que faz saída, por exemplo. Não é aquela saída 3-2 ou a saída sustentada. Ele faz todas. Ele faz a saída de 3 com o goleiro. Ele faz a saída de 3 com o volante, que é a tal da saída lavoupiana. Ele faz a saída sustentada, que são os 2 zagueiros e os 2 laterais. Ele faz ocupação de espaço em jogo de posição, com troca de posição no sistema lá no WM, que todo mundo fala, né? Faz bastante isso. Usa amplitude máxima, ou também gosta de atacar o espaço atrás da última linha. Então, se ele não vai atacar a amplitude com um dos pontas, um dos laterais, ele usa muito passe por dentro para a enfiada dos atacantes. Marca num 4-1-4-1 em bloco médio, mas a gente já viu ele marcar com meio campo curto também. Num 4-3-3, muito parecido com o que o Flamengo utilizava no Losango, com meio campo curto, ficava com esse meio campo curto aqui, muito parecido com como os times do Dorival se defendem, o time do Olympiacos, do Vitor Pereira, se defendeu. Também lá na China, diferente como eu mostrei para vocês, tinha os 2 pontas rápidos, ele se defendia com os 10, fazendo 4-2-4 em bloco médio. No Corinthians, ele fazia também o 4-1-4-1 muitas vezes. O contragolpe, por exemplo, no Porto, ele não abria mão, assim como o Jorge Jesus fazia no Flamengo, não abria mão da linha de 4 fixa. Mas no Fenerbahçe ele já abria, no Corinthians também. Então veja como é um cara capaz de ter variações, né? Ele se define como um treinador que gosta de domínio com bola, que não gosta que a equipe passe a menor parte do tempo correndo atrás da bola, diz que gosta de dominar o adversário, e não de passar a bola para trás, que a equipe não joga para trás, que joga no interior das linhas adversárias. São palavras dele. Isso é o que ele gosta, mas nem sempre é o que ele faz. Quando ele chegou no Corinthians e encontrou o elenco velho, como ele falou no aeroporto ainda na sua chegada, e liderou o campeonato nas primeiras 10 ou 8 ou 9 rodadas do Brasileiro, eu fiz na época um vídeo onde eu mostrava os vencedores, né, o que cada time tinha de positivo. E aquele Corinthians não era um dos primeiros colocados de posse de bola, era um dos times que menos produzia chances de gol, mas era um time que menos concedia finalizações contra a sua meta. Ou seja, aquele Corinthians dele, que até dividia a atenção entre Campeonato Brasileiro e as Copas, era um time que estava brigando pela primeira colocação junto ao Palmeiras e chegou à primeira posição antes do Palmeiras, inclusive, na época. Aquele time era um time mais pragmático, não era um time muito ofensivo e, na verdade, não chegou a ser esse time ultra ofensivo. Então, sem dúvida nenhuma, o Vitor Pereira tem alguns defeitos que a gente abordou na análise que fez, e eu estou acompanhando a série de vídeos sobre o Vitor Pereira no canal do Bernardo. Já abordou com muita gente boa aí, com o Alex,
muita gente boa, vários pontos aí, muita informação para vocês. Mas o que eu não tenho dúvida de falar? Versatilidade é a maior qualidade. Versatilidade, ele é um cara que vai trabalhar com o que ele tiver, da forma como ele achar que pode extrair mais do elenco. E isso é muito positivo, especialmente num elenco como o Flamengo, que é um elenco tão qualificado, que talvez você reunir aqueles jogadores da melhor maneira possa ser realmente o melhor trabalho de um treinador, até porque a gente sabe que técnico do Flamengo não tem tempo para dar certo na sua filosofia. Tem que dar certo na filosofia dos outros até ter tempo de implantar a sua própria. Tá bom? Então, valeu aí, espero que tenham gostado da minha contribuição. Foi uma honra contribuir aqui novamente. Um abraço, Bernardão.